Também, para preparar este advento, cada ano tem que preparar normalmente uma decoração para pôr no pinheiro na igreja. Mas este ano, como não podemos ter ainda não catequese durante este tempo do advento, vamos fazer uma atividade e depois vocês vão pôr no vosso pinheiro em casa. E nós vamos vos propor de fazer uma vela. A vela para pôr no pinheiro. Esta vela simboliza que Jesus é a nossa luz cotidiana para nos guiar cada dia, para fazer o bem, para sempre amar os outros, para cuidar dos outros, para nos guiar, para seguir um bom caminho até Deus. Por isso, vocês vão ter que precisar de uma folha. Pode ser uma folha branca, uma folha de cor, toda a cor que vocês quiserem. E também de um papel para desenhar a chama da vela. E depois d'un ruban. Peu importe la couleur. Ou d'une ficelle. Ou de fil de couture. Faut demander à papa ou à maman s'ils ont ce petit matériel. Bien sûr, vous allez avoir aussi besoin de colle, de préférence colle forte, ou d'un pistolet à colle. Ça dépend ce que vous avez à la maison. Pour ça, alors, s'il y en a qui n'ont pas envie de dessiner, je vais vous enviar un exemple ainsi. Il y aura donc les bandes découpées et la flamme, só pintar, ou si vous pouvez imprimer un papier de couleur, c'est possible aussi, hein, si vous préférez le faire avec LED. Então, vamos fazer a atividade. É simples. Vocês vão cortar, então, as duas bandas de papel, assim. De um lado, vocês vão pintar, se não é um papel de cor, vocês vão pintar, escrever, tudo o que quiser. Tem que ser uma vela magnífica, que vocês vão ver e dizer, ah, esta é a minha vela. E do outro lado, não está escrito nada, mas vocês vão escrever uma oração a Jesus para este tempo de Advento, para que Ele nos ilumine durante estas 4 semanas, para melhor preparar o Natal. Depois de fazer isto, vão desenhar ou pintar a chama. E quando tudo isto está feito, vocês vão então fazer a vela. É simples. Vocês vão pôr o papel de dois lados, um assim, um assim. Tem que ultrapassar aqui um pouco. Et depois, il faut le plier. Hop. Vous pliez votre petit papier comme ça. Donc, on met un petit peu de colle. Tac. Là, c'est collé. Quand c'est collé comme ça, après, hop, il vous suffit juste de plier une nouvelle fois le papier. Alors, je fais comme ça. On plie comme ça. On replie par-dessus. Et ainsi de suite. On plie, on plie, on plie. On arrive. On peut replier, c'est pas grave. Hop. Mais ce qui va être important ici, hop, vous avez plié. Normalement, vous avez un petit accordéon avec une petite porte en haut. Dans l'accordéon, hop, ici, avant de coller, de tout fermer. Alors, vous pouvez par contre faire déjà la petite fermeture en haut, hein. Comme ça c'est déjà plié, vous saurez comment ça se ferme. Hop, vous êtes censé arriver à ça. Avant donc de fermer là, vous allez du côté qui va vers le haut, mettre votre petite flamme. Alors donc vous allez réouvrir, hop, ici. Donc de ce côté-là, hop, vous allez glisser votre flamme que vous aurez prédécoupée avec un petit morceau là.
hop, vous allez la mettre comme ça. Hop, par-dessus ma flamme. On peut attendre. Normalement, vous avez la flamme comme ça. Mais toujours le boulin. Et vous allez prendre votre ficelle ou votre ruban de l'autre côté, juste en face. Donc, hop, là vous avez la flamme. Ici, juste ici. Vous allez coller votre corde, ou votre ficelle, ou vos fils, comme vous voulez. Et normalement, avant de fermer, vous devez avoir tout à l'intérieur. Maintenant, vous allez mettre un point de colle au milieu, peu importe où. Vous pouvez remettre sur le ficelle aussi, sur le ruban, peu importe. On va donc fermer la bougie. Hop, un petit bout par-dessus. Et normalement, vous avez le reste là. Vous allez ouvrir à l'intérieur, enfin comme ça. Je sais pas si vous voyez. Hop, et vous allez remettre un point de colle pour totalement fermer et que ça s'ouvre plus. Então, vocês vão ter aqui uma grande vela tipo acordeão ou uma vela mais pequena. Não hesitam a partilhar as vossas velas, nós queremos ver as vossas velas que vocês vão fazer.